Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. É um prazer estar com vocês para mais um Boa Noite com Jesus, nosso programa de devocionais, que vai ao ar segunda, quarta e sexta aqui no canal da igreja. Hoje nós estamos num lugar um pouco diferente devido à correria do dia a dia, mas quero trazer a nossa devocional de hoje. Nós estamos, pelo menos nos Boa Noites que eu tenho gravado, temos meditado em Êxodo capítulo 20, temos pensado ali sobre os 10 mandamentos. E eu queria compartilhar com você hoje o versículo 13, e tão somente o versículo 13, em que está escrito, não matarás. O versículo 13, ele está naquele contexto, como eu já comentei em outros vídeos, a partir do versículo 5, em que a gente começa a ter várias orientações do Senhor para o nosso relacionamento interpessoal. Como nós nos relacionamos com o nosso próximo, como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. E ali a gente tem o primeiro mandamento, que foi estudado no Boa Noite passado, em que a gente pensou sobre o nosso relacionamento com os nossos pais. E aí vem o segundo agora, que é o não matarás, é o respeito pela vida do outro, independente de quem esse outro é. E algo bem interessante, bem legal nisso é o seguinte. O texto diz, não matarás nas nossas traduções. Na verdade, ele está querendo dizer, não assassinarás, não tirarás a vida de outra pessoa de uma forma deliberada. Por que isso é importante? Porque quando eu ou você, nós tiramos a vida de um semelhante, nós destruímos uma outra pessoa, nós matamos outra pessoa, nós estamos destruindo a imagem de Deus naquela vida. E aquele que dá a vida, aquele que sustenta a vida é o Senhor. Então não cabe a mim, não cabe a você ceifarmos essas vidas. Não cabe a mim, não cabe a você tirarmos essa vida. Algo bem interessante também que nós temos nesse versículo é que a ideia é de não assassinar. Então, por exemplo, se você vai em uma guerra pelo seu país e por acaso você tem que matar alguém, isso não constitui assassinato, porque você está trabalhando em favor da nação, está cumprindo uma ordem. Assim como a gente tem também referências em Êxodo sobre o assassinato, ou matar, na verdade, um ladrão, alguém que está botando em risco a vida de outra pessoa. Existem várias questões que têm que ser pensadas quando a gente pensa em tirar a vida de alguém, quando o Estado executa uma pena de morte ou algo desse tipo. O que a Bíblia diz é que você não deve matar outra pessoa deliberadamente. Não deve partir de mim, não deve partir de você a ação de destruir uma vida. Não deve partir de mim, não deve partir de você a ideia de ceifar alguém. Quando nós destruímos essa imagem de Deus em uma pessoa, nós estamos, em tese, ceifando a oportunidade de salvação. Nós estamos, em tese, ceifando a oportunidade de uma vida que glorificaria o nome do Senhor. Quando nós estamos tirando uma vida, nós estamos ceifando, em parte, a possibilidade dessa pessoa transmitir para frente as verdades do Evangelho. Não cabe a mim, não cabe a você essa atitude. Mas algo que eu gostaria de pensar com você é muito mais profundo do que usar uma faca ou usar uma arma para tirar a vida de alguém. Eu gostaria de pensar com você o seguinte: não matarás espiritualmente as pessoas. Quando a gente pensa em matar fisicamente, é muito fácil, irmãos. É muito simples, a gente sabe que isso não deve ser feito. Mas quantas vezes nós não somos assassinos espirituais? Quando nós matamos as pessoas através do nosso mau testemunho, quando eu distrato alguém, quando a minha atitude com certas pessoas que não são crentes é uma atitude que, em vez de as trazer para perto de Cristo, pelo contrário, joga uma pulga atrás da orelha delas sobre realmente a eficácia da vida com Jesus e também a eficácia da vida na igreja. Outra coisa, além desses que não conhecem Cristo e que estão olhando para nós e que podem sim, pelo meu e pelo seu testemunho, terem a morte decretada, quantas vezes nós não fazemos isso com aqueles que estão dentro da igreja? Quando eu e você, ao sabermos que alguém pecou, em vez de
ajudarmos a levantar aquela pessoa, como o apóstolo Paulo orienta, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, nós fazemos o quê? Nós terminamos de jogar pedras. Nós atacamos a pessoa. Nós falamos do pecado dela. Nós apontamos o pecado dela. Nós apontamos as fraquezas dela. E ao fazer isso, nós decretamos morte espiritual sobre a vida daquela pessoa. Ao sabermos de algum pecado secreto, em vez de nós ajudarmos a pessoa, nós falamos com outros, trazemos à tona o outro. Trazemos à tona a outros o pecado secreto daquela pessoa. A pessoa confiou em mim, a pessoa confiou em você. E ela vem e abre o coração sobre uma dificuldade que está passando. E ao invés de nós ajudarmos, a gente fala com outras pessoas ficam sabendo, comentam, passam a olhar de forma diferente para aquela pessoa se sente constrangida e se afasta da igreja. E morte espiritual se abate sobre a vida dela. É muito fácil falar, não matarás, e ter em mente atirar ou esfaquear alguém. Mas é muito mais difícil quando nós falamos, não matarás. Mas não matarás, prestando um mau testemunho, que é um desserviço ao Evangelho e que cria barreiras para que as pessoas se aproximem de Cristo. Ou quando nós matamos aqueles que estão ao nosso redor na igreja, por sabermos dos seus pecados e fazemos o linchamento espiritual. Nós também podemos matar alguém espiritualmente quando colocamos sobre elas cargas tão pesadas que elas não dão conta de carregar. Existem várias igrejas e vários grupos religiosos que colocam cargas muito pesadas sobre as pessoas. Você não pode jogar bola, você não pode usar uma saia, você não pode usar maquiagem, você não pode usar um brinco. E esse monte de regras colocadas sobre as pessoas, regras que a palavra de Deus não coloca, causam um peso espiritual profundo, um desânimo da fé profundo e, por fim, morte. Falamos hoje na nossa devocional sobre 4 formas de morrer. Morrer fisicamente, morrer por perder o acesso à salvação pelo mau testemunho dos crentes, isso serve para aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Morrer dentro da igreja por ter os nossos pecados expostos por pessoas que nós confiamos. E morrer por receber uma carga de tributos em cima das costas que a Bíblia não coloca e que realmente e efetivamente mata a pessoa sufocada espiritualmente. Mas tem uma 5ª forma. Não matarás também inclui não se auto-exterminar. Não acabar com a sua própria vida. E isso tanto fisicamente quanto espiritualmente. E como nós matamos a nós mesmos espiritualmente? Quando abandonamos a leitura bíblica, quando abandonamos a oração, quando abandonamos a comunhão dos santos. Esse é o caminho para aquilo que a gente chama suicídio espiritual. Que não sejamos assassinos espirituais, não apenas físicos, que não sejamos suicidas espirituais, não apenas físicos, porque Jesus não nos chama à morte, mas Ele nos chama à vida eterna. Ele te chama a vida eterna, assim como Ele chama as pessoas que estão ao seu redor para a vida eterna. Te convido a fechar os seus olhos, vamos orar, como temos feito todas as vezes, e pedir para que Deus nos abençoe de uma forma toda especial. Senhor meu Deus, graças te dou, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de meditarmos em um trecho da Tua Santa Palavra. Nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida de vida. Nos ajude a sermos portadores da vida. Nos ajude a sermos emissários da vida. E que vivendo vida, não apenas matemos as pessoas fisicamente, mas também evitemos matá-las espiritualmente. Nos ajude a viver uma vida de testemunho que transmita vida. Nos ajude a viver uma vida de comunhão cristã que transmita vida. Nos ajude a viver um cristianismo leve, o evangelho da graça que transmite vida. E nos ajuda, ó Pai, a preservar as nossas vidas espirituais por meio da oração, da leitura bíblica e da comunhão com o Teu povo. É o que te peço e te agradeço, e que o Senhor nos dê, Pai, uma boa noite com Jesus. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Me desculpe o ambiente diferente, mas que você tenha sido edificado por essa curta meditação.
Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até o nosso próximo encontro aqui no Boa Noite com Jesus, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.